CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, depois do 0303 para ligações de telemarketing que chegam pelo número de celular, a gente percebeu que houve uma migração de consultas, de telemarketing, de oferta de produtos e vendas para números fixos, que só entrarão nas regras da Anatel de identificação de números de telemarketing a partir de junho, É um prazo final que eles têm para se habilitarem. E aí, desde que o 0303 começou a funcionar, os ouvintes aqui estão me perguntando, dá para bloquear tudo de uma vez só? Como é que a gente faz isso? Então, infelizmente, pelo menos, Fernando, pelo que as pesquisas que eu fiz aqui, não tem nenhum aplicativo, pelo menos por enquanto, que você consiga bloquear um número pelo prefixo, seja 0303, e aí daí para frente todos os números que têm esse prefixo seriam bloqueados pelo aplicativo. O que os aplicativos ainda fornecem são bloqueios de números específicos. Alguém te ligou daquele número, você vai lá e bloqueia aquele número especificamente. Então, ou seja, essa é uma deficiência, pelo menos por enquanto, dessa situação. Pode ser que agora com essa migração, alguns aplicativos vão incluir essa função, esse recurso dentro dos aplicativos. Mas a gente ainda tem algumas situações dessa questão que a gente pode bloquear. Por exemplo, a gente pode entrar em contato com a operadora de telefonia, nossa operadora de telefonia, que você contratou, que você tem lá no seu celular, e solicitar que ele bloqueie aquelas ligações daquele tipo de call center, tipo do 0303. Normalmente cada operadora tem um processo diferente, você falando com o call center da operadora, solicitando essa questão. Então essa é uma primeira opção que eu posso fazer para bloquear esse tipo de ligação. A gente tem também aquele site, o nãoperturbe.com.br. Infelizmente, a ideia é boa, muito boa do site, mas infelizmente muitas operadoras de call center, que fazem essas ligações indevidas ou indesejadas, não respeitam o site do nãoperturbe.com.br. Apesar de você ter cadastrado lá, você continua recebendo as ligações. Então isso realmente infelizmente, mas é uma outra opção, mas ainda assim talvez não seja tão efetiva. Talvez o mais efetivo, nesse momento, pelo menos, é bloquear no próprio celular. Então, a gente tem aqui, no caso do Android e do iPhone, no próprio aplicativo de telefonia do celular, é possível que você bloqueie aquele número. Infelizmente, você vai ter que bloquear cada número que te liga individualmente, para isso. Ou utilizar aplicativos que estão disponíveis na internet, são aplicativos gratuitos, como o Truecaller ou o Whoscall. São aplicativos gratuitos que você pode instalar no seu celular e ele consegue bloquear essas chamadas. O interessante desses aplicativos, inclusive o aplicativo do Android também de telefone celular, é que ele identifica, em grande parte das chamadas, ele já identifica a ligação como spam. Então você nem precisa se preocupar em olhar o número e saber se o número é ou não de uma operadora de marketing ou de telemarketing. Esses aplicativos, eles têm um banco de dados, já tem cadastrado esse tipo de número, até por questão de denúncia de outros usuários, e aí quando você recebe a ligação, ele já te identifica na tela que aquela é uma chamada de spam, e aí você já pode bloquear imediatamente sem nem atender o telefone para saber se aquilo é ou não é uma ligação de telemarketing. Então, esses são dois aplicativos interessantes, Truecaller ou Whoscall, também sobre isso. Uma outra opção que você pode ter é bloquear ligações desconhecidas. Isso não é muito interessante, porque na verdade ele só vai deixar, só vai, na verdade, tocar o aparelho se for um número que está cadastrado na sua lista de contatos. Então pode ser que alguém te ligue que não esteja na sua lista de contatos, que ele não vai atender e vai ter esse problema, entendeu? Nessa questão. Então são algumas alternativas. Vamos torcer aí para que os aplicativos também incluam essa função que eu possa bloquear ligações pelo prefixo e não exatamente pelo número específico, pelo número individual de cada ligação. Mas eu bloqueando o prefixo, eu bloqueio todo e qualquer que possa surgir depois? Eu só não entendi isso. Sim? Isso, exatamente. Se tiver essa função, se os aplicativos implementarem essa função, então eu posso, por exemplo, bloquear o 0303. Então, qualquer ligação que venha de 0303 vai entrar nessa classificação e o telefone não vai nem tocar. Na verdade, ele vai ser bloqueado imediatamente para isso. O que em algumas situações
pode ser que você deixe de receber uma ligação importante também, né? Então tem que avaliar essa questão. Se você quer realmente bloquear qualquer tipo de ligação de call center, né? E aí pode ser que em alguma situação seja alguma ligação útil para você, né? Ou não, ou, né, você bloqueia números específicos daquele call center especificamente que você recebeu e que não quer receber daquela ligação daquele operador financeiro, coisa parecida. No caso de cobrança e doação, não consegue bloquear nada ainda, né? Nem identificar. Alguns aplicativos desses que eu falei, do Truecaller ou do Whoscall, eles identificam essas ligações, por exemplo, de cobrança ou de doação, também como spam, porque alguém já recebeu essas ligações, né, e já classificou no aplicativo que aquela é uma linha ou é uma origem de spam ou de doação ou de um call center. Então o aplicativo já te avisa antes, né, que aquela é uma ligação de spam, e aí você já fica atento a isso e pode até bloquear imediatamente sem precisar atender. Entendido. Ó, gente, super legal, né? Acho que a gente conseguiu dar uma passada aqui numa demanda que é recorrente e que as pessoas estavam perguntando, tá, tudo bem, 0303 eu já reconheço, mas dá para bloquear tudo num pacote só? Gilberto oferecendo algumas alternativas. Vamos para os nossos destaques da semana? Vamos lá. Viralizou. Conta pra gente, Gilberto. Muito bem, Fernando. Vamos começar com um novo golpe, usando o Reclame Aqui, aquele site, né, que os consumidores cadastram lá insatisfações ou atendimentos mal feitos, né, de empresas, pois agora os golpistas estão se passando pelo Reclame Aqui, eles ficam monitorando o Reclame Aqui e quando tem uma nova reclamação de um usuário, eles ligam para esse usuário que fez essa reclamação, se passando pelo Reclame Aqui e falando que precisa de um pagamento, né, para aquelas pendências ser resolvida, né, ou seja, então isso é golpe, viu, pessoal? O Reclame Aqui não liga para ninguém, não solicita dinheiro de ninguém, nem aquela empresa que você reclamou está solicitando também dinheiro, né, para você resolver aquela pendência. Então, cuidado com essa ligação, muitas reclamações agora já estão acontecendo em relação a isso, o Reclame Aqui se posicionou que ele não liga para ninguém em relação a essa situação, viu? Outra notícia dessa semana é que o WhatsApp, né, está planejando limitar ainda mais o encaminhamento das mensagens. A gente já tinha aquele encaminhamento, né, de até 5 de destinatários das mensagens, né? E quando a mensagem era frequente, eu só podia mandar para uma pessoa. Pois agora, com essa propagação de fake news, já existem alguns movimentos do WhatsApp que aparentemente vai limitar a um encaminhamento só, independente se a mensagem foi muitas vezes recompartilhada ou não. Então vamos esperar aí, parece na versão beta do WhatsApp, da próxima versão do WhatsApp, isso já apareceu, os testadores do WhatsApp já fizeram esse tipo de anúncio, né? E parece que o WhatsApp vai realmente aumentar ou limitar, né, essa forma de encaminhamento de mensagens para isso, né? E uma última mensagem, outra notícia interessante que eu vi essa semana, é que o Instagram, né, depois de anunciar muitas vezes essa situação, finalmente liberou um recurso que permite aos organizadores de lives definirem moderadores, como tem em outras plataformas de live. Agora, né, você ao fazer uma live no Instagram, você pode habilitar um perfil que vai ser o moderador, então ele vai conseguir ler as perguntas, vai conseguir fazer a interação com os usuários, e nem sempre, muitas vezes quem está fazendo a live não tem o tempo, não tem a atenção de ficar olhando todas as mensagens, todas as questões, e agora você vai poder ter dentro da live um moderador que vai cuidar dessas perguntas e interação com o público enquanto o personagem principal está fazendo a live, fazendo sua exposição. Bem interessante também isso para quem acompanha as lives aí nesse caso. É isso, Gilberto. Tenho aqui alguns ouvintes falando sobre ligações. O Júlio Carlos, ele diz o seguinte, olha, eu venho recebendo mais de 20 ligações por dia e nenhuma delas com o prefixo 0303. Então, lembrando, né, o 0303 ele vale exclusivamente para telefones oriundos de chamada de celular, né? Não telefones fixos podem continuar ligando para o seu celular e não tem obrigatoriedade de usar o 0303. Assim como também não há bloqueio por parte da Anatel de empresas de cobrança nem de pedidos de doação. Não é isso, Gilberto?
Exatamente. E aí vamos esperar que também agora em junho, né, que isso também passe a valer para os números fixos também, né, porque realmente o Brasil, eu li uma estatística agora recentemente, é um dos maiores, é um dos países que tem a maior quantidade desse tipo de ligação indesejada, viu, Fernando? Realmente estava na hora de dar um freio nessa situação, porque perturba enormemente todos os consumidores. O DUB também está falando que continua recebendo, Oi, Claro, e ligam de números locais. A Anatel pediu que a gente denunciasse, viu, gente? Tem uma opção lá na Anatel de você denunciar essa empresa. Isso, se você recebeu alguma ligação hoje de celular que não é de 0303, mas é oriunda de call center, pode ir na Anatel e denunciar o número lá para a Anatel. Isso aí. Obrigada, viu? Até quarta que vem. Bom final de semana. Obrigado, Fernando, e obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Até lá, Gilberto.